E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou contar pra vocês o segredo das minhas leituras de tarô, né? Eu tenho passado por muitos encontros com pessoas, quando eu menciono, né? Normalmente as pessoas com quem eu converso não são todas que têm uma crença, assim, numa espiritualidade mais livre, mais aberta e tal. Então eu escuto várias vezes a palavra medo. Ah, eu tenho medo de tarô, independente, né, do que isso para cada pessoa significa uma coisa e tal. Eu vou compartilhar o porquê que eu chamo a minha leitura de tarô de não convencional. Conforme eu fui me interessando, porque era divertido, eu sempre tive um lado mais lúdico também, e faço isso como parte da minha leitura, também é por divertimento, entretenimento e por que não, né? O que eu descobri nesse processo, sendo uma pessoa meio com uma certa tendência para um lado querer ser mais científica, provar coisas, relacionar, trazer, né, as metáforas e as referências onde se interconecta com psicologia, neurobiologia, tal. Se você for atrás e fizer essas correlações, você vai encontrar as relações, você vai entender os porquês, você vai entender que os arcanos maiores do tarô são arquétipos que estão também na psicologia e que são tratados em todos os lugares e a gente só dá nomes diferentes. Então, parte desse meu discursinho aqui porque quando eu escuto essa palavra, eu tenho medo, é porque esse medo, esse conceito, ele vem todo de uma crença que, isso daí lá, sei lá, Idade Média, ou talvez até antes, não sei, sobre diminuir talvez o acesso à verdade. Mas não é que o tarô é a verdade, é o conhecer a si mesmo, independente da ferramenta que você usa. Você pode passar a se autoconhecer estudando matemática e sendo ateu. Então, até o meu aviso inicial para quem vai assistir esse vídeo é: se você é totalmente, eu sou espiritualista, eu sei que tem todos os anjos e santos, independente da sua crença, e é só ela que é verdade para você, então esse vídeo aqui nem é para você. Parte do processo da gente entender esses porquês, a verdade, tal, é soltar a nossa verdade, soltar a nossa crença inicial que tem barreiras. Por exemplo, se eu acredito nisso, portanto, eu não acredito nisso. Se eu sou religioso da religiosidade tal, então nossa, tenho certeza absoluta que todos esses dogmas, essas histórias, essas etiquetas que eu nomeio, todas essas coisas, são o certo. E todos os outros estão ligeiramente equivocados. Eu respeito todas as outras religiões e tal, mas eu sei que eu tô lá no fundinho, você sabe que está um pouquinho mais certo que todo mundo e tal. A partir do momento que você tá aí, e também não tem nada de errado com isso, mas você já criou barreirinhas que vão impedir. Aí o medo com relação a outras coisas, ou medo, ou resistência, ou barreira, ou bloqueios contra outras coisas que estão falando exatamente das mesmas coisas que você acredita e apoia, só que daquele outro ponto de vista. E com esse discurso eu não tô falando, então a gente tem que acreditar e seguir todas as coisas. Honey, a gente não tem nem tempo para isso. Não é sobre isso. O que eu trouxe? Começando, partindo de um ponto de vista lúdico, tô me divertindo fazendo isso, eu fui descobrindo, e sem esse bloqueio inicial de qualquer que seja a barreira, seja medo ou qualquer outra coisa, me permitiu a abertura para fazer essas relações. Então eu fui estudar neurobiologia, pimba, correlaciono com as coisas que me divertem. Portanto, neurobiologia ou qualquer outra coisa científica difícil de entender, torna-se fácil, porque você está fazendo relações com coisas que você gosta, ama e se diverte fazendo. Então, voltando, por que eu chamo a minha leitura de tarô de não convencional? Às vezes, eu atendo às quartas-feiras, é o meu dia do voluntariado, né? Então eu faço leituras de 30 minutos grátis e escutei muitas vezes, nossa, que louco, foi praticamente uma terapia. Mas é porque eu sou uma terapeuta? Não, eu não me autodenomino uma terapeuta, mas uma conversa com o teu melhor amigo, se você tem uma abertura legal e formas interessantes de tratar as coisas, aquilo é uma terapia também. Uma leitura de um excelente livro é uma terapia, abertura de caminhos para você se entender, se expandir, etc. Então, por ser, são os arquétipos naturais dos seres humanos, todos estão aqui, tá? Meus decks estão aqui na minha frente, por isso que estou falando assim. Inevitavelmente, você estabelece essas relações. Então, vamos voltar lá. Da onde que originalmente vem o medo, né? Então, aquele conceito de que, essas coisas
vão te levar para caminhos muito obscuros, são do mal, a energia vai sair a carta da morte. Você não sabe, a carta da morte significa morte. E aí você faz relações literais. As cartas chamadas negativas do tarô são as minhas prediletas quando elas saem. É sinal que a tua crença antiga vai morrer, no caso da morte, por exemplo, né? E está pronto e se abrindo e faz questão de abrir o espaço para o novo, para a nova vida, para a nova fase que vem, né? Então depende de como você olha, como você constrói em cima daquilo. É você que é o criador, é você que vai gerar a próxima etapa da sua história. Então é que tá, o tarô, pra mim, ele nada mais é do que mais uma ferramenta para você descobrir que você é o criador. Quem é você? Autorrealização, autoconsciência, etc e tal. Que pode vir muito bem através de uma sessão de terapia, ou várias, ou muitas, que pode vir do seu estudo científico, pode vir do seu estudo da filosofia, da sua conversa com seus parentes e amigos, enfim, com tudo, daquilo que você estuda e daquilo que você ama e com todas as coisas com as quais você se diverte. E aí, quando eu comecei a juntar Lé com Cré, né, tô lá fazendo câmera no cinema, tô lá praticando yoga, fazendo as correlações, você vai entendendo muitos porquês. Aí, eu trouxe aqui alguns dos meus decks, porque na leitura que eu fiz na semana passada, me inspirou bastante. A pessoa que veio tava comentando que tava aprendendo sobre tarô, que ela mesma não sabia. Obrigada, Drica. Que ela mesma não sabia que pode ser, e aí eu trouxe essa referência, assim como um músculo, eu vou lá, exercito esse músculo, eu fortaleço esse músculo, portanto ele me mostra, nossa, quantas outras potencialidades ele tinha, quantas outras facilidades, ou coisas que eu nem tô vendo, ele tá evitando uma possível lesão, porque eu fortaleci ou o corpo inteiro, melhor ainda, né? E na percepção intelectual, todos os campos sutis, o que não são corpo-matéria. Corpo-matéria, já dei o exemplo, mental, emocional, energia, espiritual, etc., é a mesma coisa, porque eles todos juntos são a sua individualidade, tudo junto. Então, da mesma forma, conforme eu vou fortalecendo minha inteligência emocional, a minha capacidade cognitiva e todas as outras coisas, inclusive o que a gente chama de espiritualidade, mas no caso a gente só deu esse nome, porque e trouxe para esses conceitos místicos, porque a gente ainda não põe essas coisas num microscópio ou num instrumento que futuramente, logo em breve, a gente vai ter e vai começar a ver que essas coisas não são viagem, né? Que não é só pensamento positivo, vibração, energia, religiosidade e etc. E cada vez vai mesclando e a gente vai vendo, como já está vendo, né? Muitas coisas que até outro dia um celular fazer um vídeo perfeitamente bem era uma coisa dos Jetsons antes, somente. E não uma realidade muito palpável e na mão de todos nós hoje, né? Conversar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, ao vivo, sem atraso e etc. Aí eu achei legal primeiro essa observação, né? Nossa, que legal, dá pra eu fortalecer esse músculo. E essa é uma perspectiva que eu trago, eu sempre incentivo os meus alunos, as pessoas, ou para quem eu tô lendo, ou quem eu tô praticando. Ao mesmo tempo que eu fortaleço fisicamente o meu músculo, a minha emoção, o meu intelecto, a minha energia, e aos poucos eu vou descobrindo essa coerência, em que níveis eu fortalecendo fisicamente, emocional, em que níveis eles se conversam. E aí a gente volta aqui pro tarô, que às vezes, na grande maioria das vezes eu vou descobrindo cada vez mais, eu já leio há algum tempo, mas cada vez mais eu descubro o quão incrível, quão funcional, quão prático é quando você está aberto para ver como é realizável a materialização, ou não, né, ou num campo mais sutil também, do fortalecimento dessas conexões. Então eu vou ficando mais inteligente emocionalmente, eu não sofro mais consequências que depois aparecem na minha vida física e etc. Vai para todo lado aqui. E aí, o tarô, ele é o famoso, que eu adoro esse nome em inglês, permission slip. É uma janela de oportunidade, é uma permissão, uma abertura que você se dá. Qual a ferramenta que eu escolho hoje? Para acessar aquilo que eu já sou, só que eu ainda tá bloqueado, ainda não vejo com tanta clareza, com tanta expansão, todas essas coisas, né? De novo, como eu já falei, pode ser qualquer que seja a sua área de estudo.
E aí, o que é legal do tarô? Eu trouxe aqui hoje o clássico, né, Rider-Waite-Smith. Ele tem esse nome, os desenhos mais conhecidinhos, né, quando se fala de tarô, provavelmente você já viu. Esse deck é pequenininho, é muito fofo. E esse é um dos mais clássicos, né? Outro que eu gosto bastante, 2 clássicos que eu tenho, é o de Thoth, que também já tem toda a polêmica em cima da história do Aleister Crowley, que foi o cara que desenvolveu as historinha para gerar esse deck aqui, junto com o Martírio. Da mesma forma, ambos são um cara e uma mulher. A energia masculina com a ideia, vamos fazer, e a mulher para a forma, o ventre, para materializar, realizar, fazer acontecer, né? Que interessante, né? A história de 2 dos mais clássicos, mais conhecidos do tarô, reflete aquilo que é a natureza, assim como todas as outras coisas. Por isso que vai ficando cada vez mais fácil, mais livre de fazer essas relações. E aí, por isso que a gente lê. E, inevitavelmente, a gente começou a chamar... eu vejo coisas, me vêm ideias e conceitos através daquelas imagens que eu tô vendo aqui nas cartas, e aí eu falo para você, consulente. Aí o consulente, não ciente de todas essas relações, às vezes, ele fala, nossa, que legal, ela prevê o futuro. Será? Sim e não. Sim, por quê? É quase que inevitável, ou é muito recorrente no ser humano, que a gente tem muita dificuldade de quebrar padrões, de sair de energias as quais a gente tá muito acostumado, a gente gosta de viver na zona de conforto e beleza com isso também, e a gente tem dificuldade de quebrar padrões, portanto a gente, mantém certas energias pela vida inteira, muitas vezes. Então, essa energia, de formas que talvez eu vou explicar mais pra frente, numa leitura de tarô, sai nas cartas a energia daquela pessoa de hoje. Vamos chamar de energia, porque tudo é energia, né? E aí, quando eu falo o conteúdo daquelas cartas, passa um tempinho, vamos supor que falei um determinado período de tempo, ou não importa, ela às vezes volta com um feedback. Nossa, aquilo lá aconteceu mesmo, realmente você viu, tal. Não é necessariamente, agora eu vou entregar os segredos do tarô. Segredo que não é segredo, que lá no fundo você já sabe também de tudo isso, só que a gente precisa articular de formas diferentes, enfim, tá vivendo certos formatos de vida que até hoje você não parou pra pensar sobre isso, não importa. E aí o que acontece? Por que a pessoa repete aqueles padrões, daquela energia daquele momento, porque só tem o agora? Naquele momento que você fez a leitura deste agora, é lida essa energia, é mantido o padrão, portanto a coisa acaba acontecendo, sendo o padrão mantido. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes eu falo antes da leitura começar, você pode sair por essa porta aqui agora, você pode terminar essa leitura agora e mudar absolutamente tudo que eu li aqui, se você quiser. Porque é você que é o criador, depende só de você. Então, isso aqui será uma ferramenta divinatória de prever o futuro, tal, se você mantiver os seus padrões. O padrão tá eficiente? Mantém. O padrão tá ineficiente? Quebra. Por que não? Então, olha que ferramenta sensacional. Eu acho que um objetivo aqui desse vídeo era isso, era falar, porque me dá uma cutucada quando a pessoa fala que ela tem medo de fazer uma leitura do tarô, né? Então, basicamente é por isso que eu tô aqui hoje. Então eu queria só mostrar esses 2. E aí, outra característica super legal, e aí conforme você vai fazendo leituras, você vai usando coisas que servem para sua individualidade. Eu gosto, eu tenho uma relação com a imagem, porque eu operava câmera no cinema, então construção da imagem, iluminação, enquadramento, tal. Então eu busco, os decks me atraem de tarô, né, os baralhos, quando eles têm desenhos, uma arte muito incrível, maravilhosa, como esse aqui, por exemplo. Absolutamente todas as cartas desse deck são fenomenais, são lindas, são incríveis e é uma arte absolutamente genial. A pessoa, Jennifer, ela chama, também foram 2 pessoas, aqui nesse caso, 2 mulheres, que estavam absolutamente inspiradas quando fizeram essa arte. E eu sou apaixonada. Aí, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Eu escolho os decks, quanto mais aquela arte me atrai, eu faço a escolha do deck. Eu tenho alguns, e é muito... Aí, de novo, na minha individualidade, eu achei isso funcional, e aí hoje se reflete numa abertura ainda mais fácil para ler as energias. O que eu faço? Quando a pessoa tá já trazendo o assunto, a pergunta, o que quer que seja, eu vou escolher o deck enquanto ela fala. Inevitavelmente...
a construção daquelas imagens tem dados, me traz dados a mais ainda para aquela pessoa específica, para aquela leitura. O que acontece? O fundamento, os arcanos menores, arcanos maiores, é exatamente igualzinho em todos os decks de tarô. Né? Igual um baralho. Você joga, não leio tarô, mas joga baralho, por exemplo. Mesma coisa. Tem as cartas da corte, né? Valete, dama, rei, tal. A gente tem os 4 da corte. No caso de tarô, são 4. Princesa, príncipe. Tem algumas pequenas variações no nome, mas são esses 4 da corte. De Ás a 10, os arcanos menores. E o que tem extra em relação ao baralho de jogo normal são os 22 arcanos maiores, que são altamente aí mais conteúdo, leva para vários lugares. Você pode fazer associações, se você gosta de astronomia, você pode fazer todas as associações possíveis, planetas, signos, números, todas as associações que você quiser. Por quê? Porque isso é a física da vida. A criação da natureza é baseada na física, na energia vital e etc. Então, qualquer coisa criada a partir da natureza, ou seja, tudo, segue esses padrões. Fibonacci, joga aí do jeito que você quiser. Né? Se for na matemática, se for na física, a formação de moléculas, se eu tô na biologia, tô estudando formação de moléculas, os padrões, as coisas, tudo mesmo. Então, pra gente, se você não gosta desse lado mais científico e gosta de uma coisa mais vou contar histórias, aí pega Joseph Campbell, por exemplo, o cara que estuda mitos. Ele é um desperto, uma pessoa altamente com a mente expandida, e pra ele, né, um professor, estudioso e tal, gostava de... como ela chama da Nova Acrópole, a Lúcia Galvão? Mesma coisa, através da filosofia. E aí você vai chegar pelos mesmos caminhos e se expandir, entender, se autoconhecer em primeiro lugar, de preferência. Enfim, tô indo embora, que o assunto tá indo embora, mas é isso. Aí, nesta individualidade aqui, através do prazer em estudar sobre essas relações, os mitos, arquétipos pessoais, psicologia junguiana, que eu amo também. Usei como ferramenta, né? Conforme eu escuto, eu me abro para aquilo que tá vindo. Sei lá, não conheço essa pessoa, né? Que é melhor ainda. A leitura fica melhor ainda. Conforme ela vai falando, eu escolho, além desses padrões, aí voltando lá, né? O fundamento é exatamente o mesmo, a listinha lá de número de cartas é tudo igual. Mas aí tem o adicional. A arte desse deck aqui é totalmente diferente da arte desse deck aqui. Aí cor, formatos, etc. O fundamento é o mesmo. Mas a arte, o movimento daquele desenho é diferente. Com essas informações, eu expando ainda mais. É o que você quiser. Aí quando eu falo isso, às vezes, né, pra pessoa, nunca li, não sei, né, não acredito nessas coisas, beleza. Aí uma vez eu mandei essa, né, eu falei assim, acho que a pessoa perguntou, o que é, né, eu falei, é o que você quiser. Literalmente, é o que a pessoa quiser mesmo, uma leitura, por exemplo, porque é você que cria a sua vida. Isso aqui é apenas um pequeno espelhozinho que é colocado na sua frente, assim como todas as suas relações pessoais, seus amigos, sua família, galera do trabalho, tá tudo aparecendo na sua realidade, refletindo coisas que você precisa ver naquele momento, que você se atraiu pra ver naquele momento, pra você trabalhar aquela coisa naquele momento. Amanhã é outra relação, hoje não tem mais esse parceiro, amanhã é outro, hoje não tá mais X, todas essas oscilações, todas essas variações maravilhosas da nossa vida, é isso também, nada mais do que espelhos, assim como cada uma dessas cartas são também espelhos de pequenas energias que apontaram ali naquele momento. Você faz uma pergunta, eu quero saber sobre o meu relacionamento. Então a energia, na hora que você faz a pergunta, você já abriu essa portinha, digamos assim, e eu sei que essa conversa fica parecendo, né, isso é tão místico, você tem que acreditar. Realmente, você tem que acreditar primeiro, e aí depois você vai ver. Mas enfim, você abre esse canal e invariavelmente você vai ter uma informação ali que pode te ser útil quando você está aberto para ouvir. Agora, eu altamente recomendo aqueles que falam, né? Eu tenho medo, então não faça. Porque é justamente o medo vai te trazer. Você não tem medo de barata e não vê mais barata? Quem tem medo, né? Quem tem medo de ser assaltado não é a pessoa que é mais assaltada? Então, é física, natural, da natureza das coisas. Não, mas aí você tá falando de coincidências, imagina, nada a ver ser assaltado. E realmente, eu abri essa parte da minha crença, eu também achava que era
só coisas aleatórias da vida, e essa foi uma outra crença que eu tive que deixar cair também. Pra mim, a realidade funciona. Se pra sua realidade não funciona quebrar determinadas crenças, não quebre. Ninguém tá te obrigando a fazer nada, porque você é o criador da sua realidade, né? Então, isso que eu acho bonito. Acho que ficamos por aqui. Depois eu acho que eu vou dar continuidade nesse papo aí, que vai ser muito interessante. E obrigada a todos que vêm até mim com a intenção, a abertura de fazer essas leituras, porque sempre, 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 eu sei que tem engrandecimento, oportunidades de expansão, não só para os dois envolvidos naquela conversa, como para todo mundo ao redor. Então, gratíssima. Namastê.